Eu sou o professor Lucas, bem-vindos a mais uma aula de técnica de programação. Nosso tópico de hoje é conversar um pouco sobre classes e programação orientada a objeto. O C++ difere muito da linguagem anterior a ele, que é a linguagem C, na parte de orientação a objetos especificamente. Então essa é uma das partes que valoriza mais a linguagem C++ e que diferencia ela do que vinha antes. Primeiro, a ideia de orientação a objeto vem da onde? Quando você vai trabalhar com algumas coisas que você não consegue representar de uma forma simples, somente com variáveis básicas como inteiros, float ou como matrizes. Você vai trabalhar com alguma coisa que tem uma ideia mais complexa, que representa um conceito mais complexo. Suponha que você quer modelar, na sua linguagem de programação, um veículo, um carro. Um carro não tem só um parâmetro, ele não é só um número, ele vai ter diversas variáveis que controlam a operação daquele carro e ele vai ter diversos procedimentos que atuam sobre aquelas variáveis, produzindo transformações e respostas diferentes naqueles valores. Ao mesmo tempo, eu provavelmente não vou ter só um carro, não vou ter um único carro naquele programa. Então, quando eu defino a ideia de um carro, quer dizer, eu defino um tipo, o carro, eu posso ter várias cópias daquele tipo, eu posso ter várias unidades daquele mesmo elemento. E cada uma delas deve ter um conjunto diferente de parâmetros. Não é porque eu defini o tipo carro uma vez que todos os carros que eu tenho estarão andando na mesma velocidade, ou que todos os carros que eu tenho estarão na mesma posição. Então eu preciso de uma forma de representar isso mais fácil do que criar vetores para cada uma das variáveis. Então é no intuito de você ter uma representação mais unificada, mais uniforme e mais limpa para entidades compostas que têm mais de uma variável ou mais de um valor como parte de sua representação e que também precisam um conjunto de procedimentos que manipulam ou que transformam essas variáveis, que você tem a ideia de programação orientada a objeto. Programação orientada a objeto nada mais é do que uma flexibilização ou uma expansão da ideia do sistema de tipos que eu tinha em linguagens anteriores como C. Agora, em C++, eu posso definir um tipo específico como sendo uma variável composta, posso definir quais são as partes deles e posso definir quais são as funções que transformam esse cara. Para eu trabalhar com C++, o que eu uso é uma ferramenta chamada de classe. O primeiro exemplo que a gente comentou de entidade composta em aulas anteriores foi a ideia de números complexos. Números complexos, apesar de deverem se comportar como qualquer outro número, ele não tem uma única grandeza, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, ou opcionalmente uma magnitude e um ângulo. Tanto faz qual você representa, os dois dão o mesmo efeito. Então, para eu representar isso em C++, a primeira forma que eu tenho de representar uma entidade composta é usando uma struct. Então, struct, o nome da struct, quer dizer, o nome desse tipo de dado e quais são as variáveis que fazem parte dele. Note que eu usei apenas double aqui, mas eu posso misturar double, eu posso usar ponteiro, eu posso usar inteiro, eu posso usar quantas eu quiser aqui arbitrariamente. De forma semelhante aos namespaces, esse nome R faz parte desse número complexo. Porém, agora, número complexo aqui, ele é um tipo. A partir desse ponto, eu posso criar vários números complexos usando essa mesma definição. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, nesse caso aqui, note que o nome número complexo definiu um novo tipo. Então, eu posso usar número complexo T em qualquer lugar que eu usaria antes, double ou int. Esse sufixo sublinhado T aqui é bastante comum em linguagem de programação para te ajudar a saber que esse nome aqui se refere a um tipo de dado e não a um dado especificamente. Esse cara é chamado de uma classe ou um tipo e esse cara é chamado de uma instância. Então A e B são instâncias de número complexo, cada um deles com seus próprios valores para real e imaginário. Esses campos que eu tenho aqui, a parte real e parte imaginária do número complexo, são chamadas de variáveis membro desse tipo, ou variáveis membro desta classe. Quando você quer acessar algum membro de um objeto, você usa qual é o objeto base, um ponto e aí o membro. Por exemplo, nome da instância, ponto, nome do membro. Nome da instância, ponto, nome do membro. Isso aqui se comporta como qualquer outra variável do C. Note, porém, que esses dois caras respeitam ainda a ideia de variável local, ou seja, A e B somente são acessíveis dentro da função main. Porém, aqui eu já tenho alguma coisa que pode guardar para mim esse número complexo. Como é que eu posso trabalhar sobre ele, então? Eu preciso criar aqui dentro também, além de variáveis membro, eu posso criar funções membro. Funções membro podem realizar transformações ou análises, me dar respostas sobre aquilo que eu tenho lá. Por exemplo, se eu quero saber aqui qual é que é o valor absoluto desse número, qual é que é a magnitude dele. A magnitude dele, então, é uma função.
E tem outra coisa também que é interessante disso aqui, é que quando eu uso uma função membro aqui, eu não tenho que dizer de quem eu estou trabalhando. A função membro sabe de qual classe ela trabalha, da mesma forma que a variável R sabia que era do A. Então, quando na main eu vou usar a impressão ou acessar aquela função membro, eu faço da mesma forma que as variáveis. Digo qual é o objeto que eu estou usando, qual é a instância que eu estou usando, instância A ou instância B, e qual é que é a função que eu quero acessar, a função membro. Quando eu chamo a função absoluto dessa forma aqui, a função absoluto recebe implicitamente uma referência para a variável A, um ponteiro para a variável A. A gente chama este ponteiro de this, ou este. Eu não preciso referenciar ele, mas eu posso se for necessário. Então, compilando esse código, executando, eu vou ter a magnitude do número A e a magnitude do número B, que são valores diferentes, porque eles têm parte real e imaginária distintas. Note, porém, que esse nome absoluto já corresponde a uma função da biblioteca padrão. Quando eu chamo absoluto de um número inteiro, eu não costumo chamar o nome da variável ponto absoluto. O que eu costumo chamar é só absoluto e o valor. Por exemplo, compila, executa. Isso já vai me dar diretamente o valor absoluto daquela variável. Se eu quiser que minha variável complexa se comporte como um número da biblioteca padrão, essa variável absoluta não deve aparecer como membra, ela deve ser uma variável global. Então eu posso criar aqui uma variável global que me retorna o quê? Um valor double, tem um nome absoluto e recebe o número complexo A como argumento. Nesse caso específico, só o que eu faço é chamar a função membro absoluta, porque já tem implementação desse comportamento. Então agora eu posso usar aqui, indiferentemente de se é um número real ou se é um número complexo, a mesma notação. Como esperado, deu a mesma resposta nos dois casos. Note que esse nome de função já existe na biblioteca padrão, então como é que ele soube que era para chamar essa versão da função e não a função original que trabalhava com o número -2? Isso é um dos recursos de orientação a objeto. Como você tem uma inteligência de tipos, aqui o C++ consegue diferenciar uma variável double, ou uma variável inteira, que é nesse caso do -2, para uma variável de um tipo que eu criei, ele consegue diferenciar e saber qual é a função certa para chamar. Isso se chama de sobrecarga. Eu estou dando para o mesmo nome absoluto, várias definições distintas com tipos distintos de argumentos. Então, quando você chama qualquer função em C++, ele vai ver, de acordo com a lista de argumentos, A, B ou -2, qual é a versão da função mais adequada para chamar. Note, porém, que ele só observa qual é a lista de argumentos. O tipo de retorno ele não observa. O tipo de retorno é consequência dos argumentos. Mais uma coisa muito interessante que também tem é que quando eu tenho dois números inteiros, por exemplo, -2 mais 5, eu quero somar eles. Operação real. Mas como é que eu faço para somar dois números complexos? A operação de soma deles tem que somar duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Então, além de eu sobrecarregar funções da biblioteca padrão, eu também posso, em C++, sobrecarregar operadores. Então, a função que eu tenho que definir é uma função que retorna número complexo e tem argumentos, dois números complexos da esquerda e da direita do operador. E o nome da função tem essa marca especial, operator mais. Operator quer dizer que eu estou substituindo ou estou fazendo uma sobrecarga para algum operador padrão da linguagem, e mais é qual é o operador que eu estou substituindo. Praticamente todos os operadores podem ser substituídos para alguma variável ou outra, inclusive o operador de parênteses e o operador de colchetes. Nesse caso específico, a minha função de soma faz o quê? Ela vai ter que criar um número complexo, onde a parte real é a soma dos reais e a parte imaginária é a soma dos imaginários. Então, só o que eu faço é criar uma variável local chamada de resposta, dizer que da resposta a parte real é a esquerda a parte real mais direita a parte real. Resposta imaginário é a esquerda imaginário mais direita imaginário. E a partir desse momento eu posso usar aqui operação de soma, C recebe A mais B, e imprimir aqui embaixo algumas informações com a parte real, imaginária e absoluta da variável que eu trabalhei agora. Então, se eu compilar e executar esse programa, o que eu vou ter aqui é a parte real em 7, que era 2 mais 5, a parte imaginária em -4, que era 1 menos 5, e o valor absoluto da variável C,
como sendo 8.06. Então, essa forma que eu tenho para trabalhar aqui me permite, em C++, como eu tenho uma inteligência de tipos a mais que me é oferecida pela ideia de orientação a objeto, eu também posso substituir o operador mais, a função de operadores, como mais, menos, vezes, dividido, asterisco e aí por diante, substituir essa função quando eu tenho argumentos do tipo número complexo. Note que essa forma de substituir o operador mais, por causa da sobrecarga do operador, ele vai ter uma opção adicional quando são dois números complexos. Então, os operadores originais continuam funcionando da mesma forma que sempre. 2 mais 2 continua sendo 4. Uma coisa que está acontecendo aqui, porém, que não é tão interessante, é que se você prestar atenção, as variáveis membro real e imaginário são acessíveis a partir de qualquer parte do programa, ou seja, elas são públicas. Ela não tem nenhum tipo de proteção ou restrição de acesso a quem pode modificar esses valores. Para esse exemplo não é muito problemático, porque em um número complexo eu não tenho combinações de valor real e imaginário que sejam inválidas. Mas se eu tiver algum tipo de entidade que eu quero modelar que precisa de uma consistência entre seus valores internos, por exemplo, um carro precisa garantir que você tenha uma sequência de estados a ser seguida, alguns conjuntos de procedimentos, você ter essas funções membros, variáveis membros, acessíveis para todo mundo, para todo o programa, torna mais difícil de você localizar quem modificou elas por engano ou quem modificou elas em erro. Então, uma facilidade que o C++ te fornece aqui é a parte de controle de acesso de quem pode mexer em variáveis e funções membro de uma classe. Para isso, o que você faz é trocar struct por classe. Classes e structs em C++ são exatamente idênticas no ponto de vista de funcionalidade. A única diferença que tem é que numa struct, todas as variáveis e função membro são por definição públicas e todo o programa pode acessar. Numa classe, por outro lado, as variáveis e funções membro são por definição ou por padrão privadas e só quem pode acessar essas variáveis membro são as funções membro que eu defini junto ao mesmo tempo que eu criei a classe. Se eu pegar esse programa sem modificar mais nada e tentar compilar, ele vai me dar um conjunto de erros gigante dizendo que a variável i é privada no contexto da linha 35 da main.cpp. Ou seja, na linha 35 de main.cpp eu não posso acessar a variável i. Para resolver isso, então, se costuma criar funções de acesso. Então eu vou criar funções que me permitem acessar essas variáveis. Essas funções que são feitas para ler um valor, geralmente são chamadas de funções getter. A função que modifica o valor, então, é chamada de uma função setter. Eu vou usar o mesmo nome aqui, só que alterando a lista de parâmetros para fazer uma sobrecarga do nome real e imaginário. Então, agora eu tenho como marcar e como acessar esses elementos aqui diretamente pela main, chamando as funções real e imag para acessar R e I. Exceto que elas aqui onde elas estão ainda são privadas, então eu preciso mudar a classe de acesso dessas funções. Para isso o que eu faço é adicionar aqui a marca público. Ok? Então, por padrão, as variáveis internas da classe são private, ou privadas. Somente quem tem acesso são funções definidas dentro da classe. Quando você cria a marca com classe, private é implícito. Todas as variáveis aqui internamente são privadas. Você pode trocar para público, criar algumas públicas, se quiser voltar para private e volta a definir mais privadas. Como é padrão, eu vou deixar somente assim. Então eu vou corrigir agora a minha função operador mais para usar os getters e setters para que eu possa definir essas variáveis como eu preciso. Note aqui que nessa parte de dentro eu chamo real e imag sem passar argumentos, ou seja, eu estou chamando da função getter que me retorna o valor sem nenhum argumento, e aqui fora eu estou chamando real e imag com um número double como argumento, e ela modifica a parte real e a parte imaginária para os novos valores que eu forneço à função. Da mesma forma que na main eu precisaria redefinir essas variáveis aqui. Então, pronto. A partir de agora, meu programa deve compilar e rodar normal, produzindo a mesma resposta que eu tinha antes. Esse esforço adicional de você proteger real e imaginário e criar funções getter e setter para acessar esse valor pode parecer um pouco desnecessário, e aqui de fato ele é, porque essa classe é muito simples. Quando você tem exemplos mais complexos ou sistemas mais complicados, onde você precisa de uma coerência nas partes internas, é que você precisa de acessos mais controlados para aquela variável.